Fala galera, boa noite, vamos que vamos, nossa live começando, a Bíblia ensina, o tema hoje é sobre a morte, o que a Bíblia fala sobre a morte, hein? Vamos aprender aí, vamos se ligar, hora de convidar a galera, chama os amigos, nossa lição número 10 do estudo A Bíblia Ensina. Então vamos lá, aperta aí no aviãozinho e chama o povo, vamos chamando aqui agora todo mundo para a gente poder aprender sobre a palavra de Deus, beleza? Lembrando que esse estudo vai ficar disponível aí no YouTube e também está no nosso podcast. Nosso podcast está lá em todas as plataformas que você conhecer e imaginar. Os principais, né, os bonitões ali, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, mas também outros mais aí que existem de agregadores de podcasts. Então, vamos lá, vamos estudar, vamos conhecer mais sobre a palavra de Deus, compartilha com os amigos, com todo mundo que precisa conhecer e aprender mais sobre esse livro tão importante, tão especial. Beleza? Então tá na hora. Nosso instrutor bíblico já tá na área e eu vou chamá-lo aqui agora, assim que a conexão me ajudar. Tô chamando o pastor Lucas. Vixe. Aí, pastor, tá aí o chamado. Vamos lá. Opa, tudo beleza? Fala, Romeu! Tudo bem? Que bom Vamos lá. fazer. Tudo bom, amigo? Beleza pura. Vamos que vamos, pastor. Vamos que vamos. Estamos aí com alguns amigos. Grande Ananias, um abraço para você, Ananias. Um abraço aí para todos que estão chegando, entrando aí na nossa live. Um abraço especial para os nossos amigos que estão nos ouvindo pelo podcast ou nos assistindo pelo YouTube ou até mesmo pelo IGTV aqui no Instagram. Deus abençoe você. É isso aí, hoje é dia de estudar bastante a Bíblia, né, pastor? Porque depois daqui tem o estudo do Apocalipse também aí com a galera. Isso mesmo, pessoal. Acabando aqui o estudo bíblico, corre lá para o estudo do Apocalipse, que está sendo muito especial ali no Zoom. É uma bênção ter você ali também, viu? Amém. Então vamos orar para a gente começar? Vamos orar, meu amigo. Você ora, eu oro, quem ora? Posso orar? Posso orar aqui? Vai Vamos lá, orar. manda bala. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estudar a tua palavra. Ó Senhor, nós queremos aprender mais de ti. Pedimos que o teu Espírito Santo venha ser o nosso professor e venha nos ensinar mais uma vez sobre esse tema tão complexo, o tema da morte. Mas que a tua palavra fale aos nossos corações. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom. Vamos lá, pastor, para a nossa primeira pergunta. O que é a morte? E agora? Parece uma pergunta muito Bem, simples, mas tem uma vamos lá para... complexidade aí. Sim, sim. Vamos lá para Eclesiastes, capítulo 12, meu amigo. Vou abrir aqui a minha Bíblia. Você já pode ir convidando os seus amigos, tá bom? Manda um aviãozinho para eles participarem aqui com a gente do nosso estudo bíblico ao vivo aí, tá bom? Você pode interagir, participa com a gente. É muito legal ter a sua companhia. Vamos para Eclesiastes 12, verso 7, meu amigo. Vamos lá. Muito bem, Bíblia aberta aqui. Você pode ler para nós aí, por favor? Eclesiastes 12 e o verso 7. E o pó Isso. volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Muito bem, Rômeu. Para nós entendermos um pouco melhor sobre essa questão da morte, nós precisamos compreender sobre como é o processo da vida, porque a morte é o processo contrário, né? Então nós vamos agora, rapidinho, meu amigo, para nós compreendermos o Eclesiastes 12, 7, quero te convidar e convidar os nossos amigos para ir lá para Gênesis 2, 7. Vamos lá? E a gente vai entender um pouquinho melhor esse Gênesis 2, verso 7. Ok. Muito bem. Então, nós vimos em Eclesiastes, o sábio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo,
Ele está dizendo que quando a pessoa morre, né, o pó volte à terra, né, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Mas algumas pessoas fazem um pouco de confusão sobre o que é espírito, né? O que é esse pó da terra, o que é alma também. Então vamos para a Bíblia, vamos deixar a Bíblia nos ensinar. Em Gênesis Vamos lá. 2, verso 7, a palavra de Deus diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse é um texto muito forte, porque nós estamos falando, Gênesis fala da criação de todas as coisas. Nós estamos falando do momento em que o Senhor Jesus, ele está aqui no 6º dia da criação, então ele se abaixa, né? Eu fico imaginando, amigo, Jesus abaixado, modelando o boneco, né? Assim, o primeiro ser humano, Adão. Sim. E agora ele desenha o boneco de barro, e depois de ter feito isso, Jesus vem e sopra no nariz do boneco o sopro da vida. E a primeira coisa que Adão vê ao abrir os olhos pela primeira vez é o sorriso de Jesus olhando para ele. Sabe que a criação de todas as coisas foi assim. Jesus, o agente da criação, ele fez o homem do pó da terra, do barro, tá certo? Então esses foram os elementos usados para criar o ser humano, para dar vida ao ser humano. Ele então pega o pó da terra, o barro, ele sopra no nariz do ser humano, o sopro da vida, o fôlego de vida, e o homem passa a ser alma vivente. O homem não tem uma... Interessante essa diferença. Exato. Então, viu, homem? Porque alguns têm essa dúvida, né? Nós cremos no quê? Na dicotomia, no corpo e na alma separados? Na tricotomia, o corpo, alma e espírito? Não. O que nós cremos é que o ser humano ele é um ser holístico. O ser humano é um ser integral. Ele é indivisível. Ele é o pó da terra que é o corpo. Perfeito corpo físico. O fôlego de vida, o sopro de vida que Deus dá ao ser humano, a todos nós, é o que faz de nós alma vivente. Então, espírito é o sopro de vida. Sopro. Vem do hebraico ruach, sopro. A alma, a palavra hebraica é a palavra nefesh. Alma vivente significa que nós somos uma pessoa viva. Somos pessoas vivas. O ser humano ele não tem uma alma, ele é uma alma. Nós somos alma. E no momento da morte, amigo, o processo é o processo inverso, tá certo? Se enquanto que na questão da vida, na origem da vida, foi o pó da terra, mais o sopro da vida que fez o homem ser alma vivente. Na morte é o corpo, o pó da terra, né? Menos o sopro da vida que faz a conclusão, né? A morte da pessoa. Então, quando uma pessoa morre, como diz o sábio Salomão, o corpo ele volta à terra, volta a ser pó. E o ser humano ele dá o último suspiro, né? Deu o último suspiro, o sopro de vida volta para Deus que o deu. Importante isso daí, pastor, porque as pessoas falam aí sobre comunicar com os espíritos, assombração e não sei o quê, um monte de coisa. É importante ter essa compreensão aí a respeito do que a Bíblia fala sobre a morte, né? Com certeza, amigo, com certeza. A segunda pergunta, ela fala assim, a que Jesus compara a morte? Aí vamos lá para João capítulo 11. Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias aí, pessoal, em João capítulo de número 11. Essa é uma história muito bonita, interessante,
Inclusive, nós vamos estar estudando aí, fazendo um spoiler, viu, Romeu? Uma Opa, olha aí. no domingo, nós vamos estar estudando um pouco mais sobre esse milagre de Jesus. Não perca, domingo às 19h30 no YouTube, aqui no canal da Igreja Central de Brasília, tá certo? Muito bom. Então, João capítulo 11 e os versos 11 e 13. Perfeito, meu amigo, perfeito. Você pode ler para nós, por favor? Vamos lá. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. E o verso 13. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Muito bem, muito bom. Esse capítulo é o capítulo da ressurreição de Lázaro, um texto belíssimo. Vale a pena depois os nossos amigos lerem todo o capítulo. Agora, Jesus, ele compara a morte a um sono, né? Tanto é que Jesus falou para os discípulos: vamos lá visitar Lázaro. Lázaro está dormindo. E os discípulos não entenderam muito o que ele estava querendo dizer. Aí o verso 14 de João 11, ele diz assim, ó: então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, né? Jesus falou: Lázaro está dormindo. Olha, se está dormindo, né? O que nós vamos fazer lá? Mas Jesus estava querendo dizer que Lázaro estava morto. Jesus compara a morte a um sono, tá certo? Porque quando nós estamos dormindo, nós estamos alheios, né? As coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nós não temos a noção do tempo, perfeito? Então, a morte, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada, é esse momento, Rômeo e nossos amigos, é um estado de inconsciência. Inconsciência. A pessoa, quando ela morre, é como se ela estivesse aí dormindo, né? Dormindo, exatamente. Muito bom. E aí vem a pergunta a respeito dos mortos, né? Terceira pergunta: o que é que os mortos sabem? Aí voltamos lá para Eclesiastes. Muito boa observação. Agora, o próximo texto é um texto muito importante aí para o nosso estudo. Quero convidá-los a abrir aí Eclesiastes, capítulo número 9. Abra aí comigo em Eclesiastes 9, pessoal. Muito bem, vamos lá para a palavra de Deus. O verso é o verso 5. Vou ler aqui. Verso 5. Beleza. Muito bem, diz assim a palavra de Deus: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, meus amigos queridos, nós percebemos que os mortos, eles não sabem de absolutamente nada. Não sabem. Os vivos, diz a Bíblia, os vivos sabem que em algum dia vão morrer. Infelizmente, o pecado entrou nesse mundo e com o pecado, a morte. E agora, a certeza que nós temos é que se Jesus não vier antes, nós iremos morrer. Nós cremos que Jesus virá em nossos dias, Rômio, em nossa Amém. geração. E nós não vamos passar pela morte, amém? Amém. Amém por isso. Agora, a certeza bíblica é essa. O ser humano, ele sabe que um dia vai morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, não sabem de nada. Muito bom. Então, voltando ao que a gente falou, essa coisa de conversar com os mortos, ouvir os mortos, psicografar, não sei o quê, vem de outra origem, né? E aí vem a outra pergunta: o que é que acontece com a alma, então, né? Ezequiel, capítulo 18 e o verso 4. Muito bem. Lembrando daquele conceito, né? Daquele que conversamos sobre o que é a alma, tá certo? Vamos para Ezequiel agora. Convido você a abrir a sua Bíblia aí comigo, tá bom, pessoal? Vamos lá. Ezequiel,
capítulo de número 18. Vamos lá para Ezequiel 18 e o verso de número 4. Muito bom. Vou ler aqui então. Muito Eis bem. que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, ele menciona que a alma também morre, né? Não, sumiu aqui. Eu vou abrir de novo. Vou chamar de novo. Só um pouquinho aqui, pessoal. Fazer um ajuste aqui do pastor Lucas. Aí. Tá entrando. Estamos de volta. Agora voltou. Oi, estamos Vamos de lá. volta. Muito bem, queridos. A Bíblia diz assim: almas pertencem a Deus, todas as almas. Tá certo? Nós pertencemos ao Senhor. Pertencemos ao Senhor por algumas razões. Pertencemos a Deus pela criação. Foi Ele quem nos criou. Pertencemos pela redenção. Foi Ele quem nos redimiu. Foi Ele que morreu em nosso lugar. Pertencemos ao Senhor pela sustentação diária. Ele cuida de nossa vida todos os dias. Todos os momentos. Agora, a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então, nós temos... Lá em Romanos, inclusive, fala, né, que o salário do pecado é a morte e a salvação é o dom gratuito de Deus, né? Então, se o salário do pecado é a morte, o destino da alma é a morte, a alma também morre, né? É verdade. Então, nós somos mortais, né? A Bíblia diz que o único que possui a imortalidade, aquele que é eterno, é Deus, tá certo? Mas nós temos a certeza de que um dia, com a graça de Cristo Jesus, nós poderemos desfrutar também da eternidade. Nós poderemos viver com Cristo para sempre, onde não vai haver mais morte. Amém, amém. Deus seja louvado. Essa é a promessa e a esperança, né? Bom, e aí a última pergunta, a gente falou um pouquinho sobre ela, mas vamos ver agora o que a Bíblia fala a respeito, né, pastor? Devemos consultar os mortos? Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio 18 e os versos 10 e 11. Deuteronômio 18, Bem, os versos 10 e 11. jovens, vamos lá para Deuteronômio 18, o verso 10. Vamos lá, Deuteronômio 18, versos 10 e 11. Aqui diz assim: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Olha aí. Forte, hein? Então, na sequência ainda fala, né? Aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Claro. O texto é muito claro, nós não mortos. O inimigo, ele é muito sujo, ele tenta enganar os escolhidos de Deus, fazendo com que as pessoas que perderam alguém querido, Rômio, o querido, aí vem aquele sentimento de saudade, né? Aquele desejo de querer falar com essas pessoas, mas essas pessoas estão dormindo. De acordo com a Bíblia, elas estão inconscientes, mas o diabo quer fazer as pessoas acreditarem
naquela mentira que ele contou lá no Éden para Eva. Satanás, na serpente, personificando ali na serpente, ele disse assim: olha, é certo que não morrereis? Veja, esse é um engano que ele tem dado desde a criação do mundo, tá certo? Devemos consultar os mortos? Claro que não, claro que não. 2 Coríntios, capítulo 11, diz assim, olha, 2 Coríntios 11, verso 14, diz assim: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Se ele pode se transformar em anjo de luz, ele também pode enganar as pessoas, se transformando em pessoas até que já morreram. Às vezes, a pessoa pode pensar que é a pessoa que morreu, porque é a mesma voz, é o mesmo jeito, lembra de alguns detalhes, mas cuidado, não seja enganado. O diabo, ele vem para matar, roubar, destruir. O propósito do inimigo é causar engano. Não acredite nessa mentira. Muito bom, pastor, que a gente possa estar atento, então, né? Muito obrigado por todas essas orientações. Cada estudo nosso a gente finaliza com a parte prática, um convidado especial. Hoje nosso convidado é o Avelino. E aí, na próxima terça-feira, estamos de volta, 19h30, com mais uma lição da Bíblia Ensina. Muito bem, pessoal. Deus abençoe você. Foi um prazer. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Obrigadão. Vou chamar aqui agora o nosso convidado de hoje. Só esperar aqui. Ué. Esperar aqui abrir. Vamos lá. Não está abrindo. Você pode solicitar aí, Avelino? Que não está abrindo aqui o coisinho. Uai. Na hora que você entrou, apareceu ali uma opçãozinha ali de solicitar participação na live. Eu acho que tem que... Deixa eu tirar aqui a imagem, ver se muda alguma coisa. Aí, agora vai. Beleza. Às vezes dá esses probleminhas, mas a gente vai resolvendo. Fala, Avelino, beleza, cara? E aí, meu, beleza pura? Tranquilo. Brother, antes de entrar aqui no nosso tema de hoje, deixa eu colocar aqui uma artezinha, ó. Daqui a pouco tem estudo do Apocalipse aí. Vai pegar fogo hoje, E é Romeu. com você lá, hein, cara? Só E que não é a temperatura lá fora, vai pegar fogo hoje. Tem os dados aí, tem o post aqui no nosso Instagram, tá no Stories também. Quem quiser e puder participar, tá convidado para estar lá no Zoom. Daqui a pouquinho, 8 horas, começa lá. Beleza? Legal. Beleza pura. E cada dia, cara, a gente tem essa parte prática aqui, que é onde a gente fala o... Opa! Eu tô aqui com a dificuldade com esse negócio aqui. Aí, é o e agora, né? Estudamos sobre a morte. E agora? Será que é um motivo de tristeza? E aí, o que a Bíblia nos fala aí? O que a gente aprende sobre isso? Ô, Romeu, eu acho interessante. Primeiro, boa noite a quem está conectado com a gente. E logo tem gente que vai acabar assistindo depois. Romeu, um abraço para você e obrigado por ter me convidado, né? Sabe que eu ouvi uma notícia muito interessante hoje, Romeu. Não sei se você também ouviu. Várias vacinas agora surgindo, né? Vacina de cá, vacina de lá. Aí o meu sogro me perguntou assim ontem, falou assim, Avelino, se você fosse tomar a vacina, você tomaria a vacina chinesa, a vacina cubana, a vacina americana, a vacina inglesa, a vacina russa? Qual vacina você tomaria? Puxa vida, né? Que pergunta difícil. E hoje foi dito, Romeu, que a vacina russa ela vai ter durabilidade de 2 anos. Por que eu estou falando isso? Porque é bem no aí agora. Porque quando você recebe a notícia do que é a morte, e nós temos sofrido isso com pessoas queridas nossas, nossa comunidade que estão
perdendo a vida pelo Covid e por outras fatalidades que tem, a gente pode ter duas opções. Ou a gente, como o pastor disse, a gente cai no engano de Satanás e aceita esse paliativo dele, essa mentira disfarçada de que eu posso encontrar alguém que vai ser a pessoa, a voz de lá de trás e tal, ou eu aceito a preciosa esperança que está em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, que fala que eu estou com a minha Bíblia aqui, e é bem claro, não tem, a Bíblia é verdadeira e clara. Deus traz as coisas de maneira transparente. Tá todo mundo assim, e essa vacina aí da Rússia que não foi testada. Com Deus não é assim, Rômulo. Com Deus e amigos, as coisas de Deus são verdadeiras, são transparentes. Então tá aqui, ó. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como se os demais que não têm esperança. Ou seja, Paulo está falando assim, não fiquem como os demais que não têm esperança. Há entristecimento? Há, mas não o mesmo. E aí o verso 14 diz assim, ó, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, olha só a garantia que a Bíblia nos dá, assim também como Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante quem? Jesus trará em sua companhia os que dormem. Olha que fantástico. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, que é a nossa esperança, né, Rômulo? Que a gente veja Jesus na nossa geração, que todo jovem trabalhe, Caleb, e lute para ver Jesus na nossa geração, possamos preceder os que dormem, porque o Senhor dá da voz do arcanjo, ressoa da trombeta de Deus, e quando a gente vê na Bíblia a trombeta ser tocada para os povos antigos, representava o quê? Coisa grande, coisa maravilhosa, coisa poderosa, né? Nós vemos vários livramentos na palavra de Deus que foram seguidas por trombetas ou anunciadas por trombetas. E aí os que dormem ressuscitarão. Então eu tenho a possibilidade de acreditar numa mentira. E agora eu preciso falar, Romeu, não só para aqueles que estão aprendendo a Bíblia agora pela primeira vez, ou vendo esse tema pela primeira vez, mas também aqueles que já estão na igreja há um bom tempo e na caminhada. Quantas e quantas pessoas ficam assistindo e creem em zumbis, em fala com mortos, em filmes e tal. E olha, por mais que você e eu falemos assim, não, mas a gente sabe filtrar, quer queira ou quer não, alguma coisa impacta a gente. A gente acabou de assistir, e eu estou falando para mim, não estou falando só para você não, estou falando para mim, principalmente para mim. A gente acabou de assistir filmes que com um estalo de dedo as pessoas voltam à vida. Olha como Satanás é ardiloso, com uma coisinha, como o pastor Lucas falou, com uma coisinha boba. Ele faz a gente pensar assim, estalar de dedos, e as pessoas podem voltar. E não funciona assim, amigos. Mas tem um outro tema que Jesus fala na Bíblia e deixa para nós. Não estalar de dedos de uma manopla do infinito com pedras e tal. Mas, Rômeu, no piscar de olhos, aí a Bíblia fala de outro símbolo acontecendo. No piscar de olhos, aqueles que crerem em Jesus, como diz João 11:25, e perseverarem como Romanos 2:7, nós vamos alcançar a imortalidade que Deus vai nos dar. Não como zumbis andando pela terra, ou almas penadas vagando, não como pessoas imperfeitas, modificadas pela morte, incompletas, vazadas, não. Satanás tenta vender essa imagem negativa da ressurreição e da imortalidade. Deus, não imortalidade por esferas do dragão, dos desenhos de Dragon Ball Z e tal. Não. É a imortalidade mesmo. Viver eternamente o projeto de Deus para a gente. E aí, depois que você tem o e agora, que são esses 3 textos chaves importantes, eu vou pedir para que você depois leia os outros 2, porque eles estão gravados aqui com o objetivo de que você leia. E são preciosas promessas bíblicas. Tem agora a parte da decisão. Põe aí, Romeu, põe a decisão. A decisão tem que ser para todos nós. E a decisão não tem que ser uma decisão só para quem lá atrás, para quem está decidindo agora, que prefere acreditar na verdade. Mas para mim, para você, para todos nós aqui, que devemos nos proteger
de sermos arguídos por Satanás com uma mentira. Creio que Deus é o autor da vida e que não existe vida após a morte. É muito fácil falar, às vezes é difícil viver. E viver representa tomar decisões na vida. Eu vou dizer para você, Romeu, que uma pessoa me disse ontem do que é inferno, a definição de inferno de uma amiga minha. Ela disse que inferno é quando você e eu decidimos viver aquém do propósito de Deus para a nossa vida. Vou repetir. Inferno é quando eu e você decidimos viver aquém do propósito de Deus para a nossa vida. Aí eu vivo um inferno, porque Deus planeja para mim isso. E eu decido viver isso daqui. Isso é inferno. Então, acreditar que Deus é o autor da vida, que a esperança é Jesus. Esperança não é coisa, não é vacina, é Jesus. Você vai acreditar na vacina russa, cubana, tal. Acredita em Jesus. Ele é a solução para a morte, para a doença e para qualquer outras coisas. Dele, todos os justos mortos. Eu perdi pessoas, você já perdeu pessoas também, como que eu sei, seus pais e tal. Nós perdemos pessoas. Seu pai, né? Sua mamãe está viva. Nós perdemos pessoas. É duro? É duro. É difícil? Claro que é difícil. Alguém aqui está preparado para perder alguém? Claro que não está. Você pode falar, minha avó tem 88 anos. Estou preparado para ela morrer? Claro que não. Agora, como eu vou encarar a morte? Aí você vê a diferença que é um velório de pessoas que têm esperança. A gente está sofrendo, a gente está chorando, porque é um buraco no peito, mas Cristo preenche. E aí nós vamos acreditar que todos os justos mortos voltarão a viver na primeira ressurreição. E olha, vai ser fantástico. Vai ser lindo. Vou ver meus dois avós. Avós por parte de pai, o avô por parte de pai e por parte de mãe. Vou ver os dois. Meu avô, que se chama Avelino, meu nome é Avelino Neto, vou poder vê-lo. Tem coisa melhor que isso? Tem esperança maior que isso? Não tem. Então, decida. E eu colocaria meu tiquezinho aqui, ó, na hora, sem pestanejar. E você, está conectado aí. Fecha junto com a gente, que nem a Ananias falou. Fecha como pai. Vai lá, fechado. A melhor decisão possível, né? Fechar com o pai. Com certeza. Cara, e as melhores decisões da nossa vida são firmadas quando a gente ora a Deus, né? Então vamos orar nesse momento agora? Você pode orar para a gente? Vamos, Rômulo. Vamos orar. Vamos pedir para que a nossa decisão ela seja fechada com o Pai. Vamos lá? Senhor nosso Deus, um dia passou de muitas dificuldades, tribulações, alguns estão cansados aqui assistindo, pessoas que nós vamos compartilhar depois, e nós estudamos um tema muito importante, lindo, que infelizmente tem se tornado um grande enredo de mentiras de Satanás para tirar muitas pessoas dos caminhos do Senhor. Nós conhecemos pessoas que já foram enganadas, Senhor, com ilusões sobre o estado dos mortos. Mas nós preferimos acreditar na palavra de Deus, no Senhor Jesus, acreditando que Ele verdadeiramente é o Senhor da vida e vai nos dar a vida, inclusive para aqueles nossos queridos que já faleceram. Mantenha em nós essa certeza e essa convicção. Nos ajude, Senhor, a termos filtros para não sermos enredados pelos enganos do inimigo. Que também não pensamos em nossa própria mente, que vamos durar eternamente e por isso podemos fazer o que quisermos na nossa vida. Que sejamos coerentes com a palavra de Deus, que a sigamos e possamos pregar para aqueles que vierem a sofrer com a perda de que Jesus vai voltar e que devemos nos preparar para esse lindo momento. Que nós possamos aceitar a vida eterna desde hoje e para todo sempre ao seu lado. Em nome de Jesus, amém. 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 Valeu, Avelino. Brigadão. Valeu, Romulo. Um abraço a todos. Agora, galera. Valeu. Estou indo para lá. Tchau, tchau.